Como é muito recente na história da ciência ainda essa descoberta, de que a nuvem fica muito mais energizada do que aquilo que é observado, ainda não é a explicação definitiva. Tá? Nós não temos ainda uma explicação completa sobre a formação dos raios. Mas, por enquanto, essa questão da eletização da nuvem através do efeito fotoelétrico é a principal argumentação utilizada. Pelo menos tem sido condizente com aquilo que é observado, ok? Nos experimentos feitos a partir disso. Até porque nós somos capazes atualmente de produzir raios artificiais. Tá? Aqui no Brasil, nós temos um instituto chamado Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também chamado de INPE, que eles são capazes de produzir raios artificiais. De que jeito? Eles monitoram a formação das nuvens numa região, ok? Onde eles estão fazendo os experimentos, e aí eles observam que uma nuvem começa a se formar e ela começa a ficar eletrizada. Tá? E aí eles querem induzir a formação de um raio, sem esperar que ele aconteça. Porque se você induz a formação de um raio no momento que você quer que aconteça, você pode fazer inclusive o raio cair no lugar que se quer que caia. Então o que eles fazem? Eles ficam monitorando as nuvens que estão se formando, até que eles percebem que aquela nuvem tem uma certa quantidade de carga já razoável. O que eles fazem? Eles pegam um pequeno foguete, um pequeno foguete, e prende um cabo de cobre nesse foguete, um fiozinho. Na hora que o foguete é lançado, esse fio é lançado junto, certo? E ele fica preso à terra. Então, à medida que ele vai subindo, um carretel vai sendo desenrolado, certo? E aí o foguete sobe. Na hora que ele sobe, a hora que ele atinge aquela nuvem, tá ok? Que está sendo formada e já está eletrizada, o que acontece com aqueles elétrons que estão ali em excesso? Eles encontram uma ponte até o chão, certo? Que ponte é essa? O fio que o foguete transportou. E aí o que acontece? Surge uma descarga elétrica através do fio. E aí um raio se forma através do fio condutor que ligou o chão até o topo da nuvem através do foguete, até o alto da nuvem com o foguete. Então eles conseguem fazer o raio acontecer no momento que eles querem e o raio cair no lugar que eles querem. Certo? Com essa vantagem de poder fazer o quê? Usarem, por exemplo, câmeras de alta velocidade e filmar o fenômeno. Ok? E você tendo uma câmera que filma 10, 20, 30, 100 mil fotos por segundo, você vai conseguir perceber detalhes que os olhos nus não são capazes de ver. Tá? Como eu falei para vocês, quantos raios acontecem na visão atual sobre a formação de raios ao mesmo tempo? 4. Deixa eu explicar para vocês como é que eles são. Tá? Bom, essa que eu vou explicar para vocês é a abordagem mais recente sobre a formação do raios. Tá? Você tem a nuvem aqui, ok? Vou desenhar só a base dela aqui para nós. Ok? E aqui está a Terra. A visão clássica de ficar eletrizado continua, só que agora, com o uso do efeito fotoelétrico, o que acontece com a quantidade de cargas? Fica muito maior e se carrega mais rapidamente. Então imagine que eu tenho uma nuvem aqui eletrizada com a sua base negativa aqui. Ok? A Terra fica positiva aqui. Essa indução que a base da nuvem provoca na superfície da Terra produz uma força imensa entre as cargas da nuvem e as cargas da Terra. Aí, imaginem comigo que os elétrons estão sendo puxados para cá. Só que o ar que está no meio do caminho, ele é um material isolante. Ele é um material que não deixa os elétrons passar com facilidade. Eles são obstáculos, as moléculas de ar são obstáculos à passagem dos elétrons. No entanto, os elétrons estão sendo puxados. Então, o que começa a acontecer? Uma pequena nuvenzinha de elétron começa a descer. Tá vendo aqui, ó? Certo? Esse pequeno raio que começa a se formar aqui, ele é chamado de raio escalonado. Tá? Isso aqui é chamado de raio escalonado. É uma quantidade de elétrons que estão aqui que já começa a descer. É como se eles estivessem fazendo isso assim, ó. Tentando em direção aonde? A Terra. Só que a Terra é um obstáculo no meio do caminho, não é? Mas o ar é um obstáculo no meio do caminho para chegar até a Terra. Então ele vai descendo. Tá? Ele chama escalonado, ok? Porque é como se você fosse escalando uma montanha, certo? Você vai subindo de pouco a pouco. Então ele vai descendo gradativamente. Ao mesmo tempo, a forte atração entre a nuvem e a Terra faz com que alguns íons positivos da Terra comecem a subir. Então a pequena quantidade de cargas positivas começam a subir. E íons que estão onde? Na Terra. Só que como isso aqui é íons, isso aqui é elétrons, isso aqui é muito mais pesado que isso, né? Certo? Porque íons são átomos inteiros que estão perderam alguns elétrons ali.
mas são mais pesados que os elétrons. Então a quantidade de íons que sobe aqui é menor do que dos elétrons que descem. Mas ele começa a subir um pouquinho. Aqui vai descendo. Essa pequena quantidade de cargas positivas que sobem é chamado de raio de conexão. Entendeu o que eu acabei de falar? Quantos raios já mostrei? 2. O escalonado que está descendo e o de conexão que está... O que vai chegar uma hora? Os dois vão se encontrar. Por isso que é chamado de raio de conexão. Quando esse raio de conexão encontrar com o raio escalonado, é como se tivesse ligado um fio de quem? Da nuvem até o chão. Formou-se um canal de conexão de íons entre a nuvem e a Terra. Agora vai acontecer o terceiro raio. Esse raio é chamado raio principal. É aquele que nossos olhos conseguem ver. Ele é intenso, porque agora eu tenho um fio ligando a nuvem à Terra. E aí forma-se um raio forte agora. É como se agora vai todo mundo. Desce todo mundo uma vez, certo? Ok? Esse jorro de elétron rápido é aquilo que a gente vê. Só que isso desce tão rápido, que pode acontecer, sabe o quê? Saturar a superfície da Terra aqui com cargas, mas acumular tanta carga negativa aqui tão rápido, que é como se todo mundo chegasse na Terra, olhasse aquele monte de cargas negativas e fizesse o quê? Voltasse. Porque negativo e negativo faz o quê? Se repele. Para esses elétrons saírem daqui, eles têm que migrar para a superfície do chão aqui, não tem que penetrar? Mas como aconteceu muito rápido, o que vai acontecer agora? Nem todos os elétrons vão conseguir descer. Alguns vão acabar voltando. Aí eu tenho um outro raio que acontece em sentido contrário. Esse raio em sentido contrário é chamado raio de retorno. Eu tenho uma parte do raio que começa a voltar aqui, ó, no sentido contrário. Esse maior aqui é chamado de raio principal. E esse raio azul que eu desenho aqui, ele é chamado de raio de retorno. Então, o fenômeno do raio, ele não é único. Não é uma parte só. Ele é dividido em 4. Escalonado, de conexão, principal e de retorno. Entendido, pessoal? Em alguns casos, os caras chegaram a filmar esse raio fazendo isso aqui, ó, várias vezes, indo e voltando. Até que a Terra consiga absorver tudo isso depois de um certo tempo. É claro que para nossos olhos isso dura uma fração de segundo, certo? Mas uma câmera de alta velocidade, isso aqui aparece. Então, a estrutura do raio ficou um pouco mais complexa do que se imaginava no passado. Beleza, pessoal? Por hoje é só.